Fala galera, sou eu, Mario da Anima Squad, mas podem me chamar de Go. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a Cosmic, mas se você não sabe o que é ou quem criou, calma que eu vou te dizer. A Cosmic é um outro estúdio de animação, mas é diferente porque, na verdade, é uma banda virtual feita pelo Nicolas Gabriel, ou melhor, Go Hero. E essa nova estúdio também faz parceria com a Anima Squad, dividindo alguns personagens, que também é deles que eu vou falar aqui no vídeo. E já começando com ele, Steak, ou como o criador diz, William, que também é um dos vocalistas da banda da Cosmic. Esse personagem nasceu em Nova York, no Brooklyn. Chegou a conhecer até o Michael Jackson disfarçado. E olha que o criador do personagem falou que o Steak é burro, mas é feliz. Talvez ele não seja tão burro assim, já que ele ganhou até autógrafo. Até que mudou a vida dele, ele desejava ser um cantor assim como o Michael Jackson. Ele até tenta cantar para outras pessoas, mas ninguém acredita que ele vai ser um bom cantor profissional. Tava tudo dando errado na vida dele, até que o aniversário dele chega, que ele também ganha um skate de presente. E é aí que vem o motivo porque eu tanto me pergunto. Por que o Steak tem olhos pretos? E sim, é por causa do maldito skate que causa um acidente e deixa o olho do Steak fraturado. E isso se chama rifema, mas não é grave até porque ele ainda enxerga. Por isso que parece que ele está usando óculos escuros. E é claro que isso faz referência a outra banda que se chama Gorillaz. Mas o problema é que o coitado sofria bullying, e foi aí que ele foi apelidado como Steak. O próximo personagem é o Jaco, o guitarrista. Eu nunca vi esse personagem falar sequer uma palavra tirando as HQs, mas segundo ao criador do personagem, ele é um cara fechado. Até porque no passado ele era um menino muito feliz, mas ele também sofria tanto na mão do pai alcoólatra. Mas tudo isso mudou quando ele entrou na banda junto com seu irmão. O próximo personagem é o Brian. O Brian é o baterista, é ex-viciado em cigarro e português. Quando ele era criança, veio ao Brasil, mas quando soube que seus pais sofreram um acidente e morreram, ele teve a consciência pesada e tinha que aprender a se defender. E pediu ajuda para um amigo que treinou capoeira com ele. E foi aí que ele conheceu o Steak e Jacob. E o motivo deles estarem no Brasil é porque eles estão sendo perseguidos. O Brian até ajuda eles, mas o amigo de Brian que treinava ele morreu. E os perseguidores que faziam parte de um clã achou eles, mas eles conseguem fugir para um aeroporto e acabam pegando um avião para o Reino Unido, que também é onde o Hero está. E calma aí que já vou falar dele aqui. Mas ainda vamos falar de outro personagem que se chama Stuart, o baixista. Stuart é um personagem branco e ele é britânico. E ele era rico e acabou morando na rua. Mas calma, eu vou explicar tudo, confirme. O criador disse: o Stuart era herdeiro de toda a fortuna, mas com a arrogância e a inveja de toda a sua família, principalmente seu irmão, acabaram expulsando ele de casa e ele acabou nas ruas. Alguns dias depois, o irmão de Stuart encontra ele nas ruas e como ele era um invejoso, ele queria ir além, tentou desviver o seu próprio irmão, mas é salvo pelo Steak e acabam morando juntos. Agora vamos falar sobre a Young, a tecladista. A única personagem feminina da banda na sua história, ela foi traída por sua família após descobrirem que ela estava migrando para os Estados Unidos. Já que ninguém apoiava ela, sua avó e sua tia acabaram eliminando sua mãe, pai e irmã, sobrando somente ela, mas ela é salva por seu avô que pegam um barco até em Miami. E por fim, mas não menos importante, Hero. Bom, o Hero a maioria já conhece, não só por causa do OC que o Nicolas usava, mas porque ele sempre aparecia em tudo e nunca tinha explicação nenhuma. Mas ele também tem uma origem. E bem, a origem dele já foi explicada, só que na Anima Squad. Segundo a Anima Squad e o próprio criador do personagem, o Hero era um órfão britânico que nem o Stuart. Mas o Hero foi abandonado pelos pais e acabou sendo adotado pela mãe de Steak, assim virando irmão não de sangue do Steak e do Jacob. Porém, o pai de Hero, que estava sendo perseguido pelo governo por causa de suas intenções malucas, já que ele era um cientista louco chamado Robert, acabou sequestrando o Hero para fazer experimentos nele. E isso você pode conferir lá no canal da Anima Squad. Mas ainda não acabou por aí. Após ser adotado pela Mary, que é a mãe do Steak, ele viu como o pai dele são, e isso acabou irritando o Hero.
Até porque ele sofria bullying no orfanato. Até que um dia ninguém estava em casa e estava tudo indo bem, até Hiro ser sequestrado por uma empresa chamada ARK, Anomaly Research and Keeping, pesquisa e contenção de anomalias. E essa empresa ARK trabalha junto com a Área 51. E o Robert injeta um simbionte no menino e ele vira um monstro que somente o Robert possa controlar. E o único objetivo de Hiro é se vingar do assassino que matou sua esposa, que também é mãe de Hiro. Mas porém, o Stake acabou sabendo disso e ganhou alguns equipamentos por causa da banda. E a explicação disso é porque a avó de Stake tinha uns equipamentos que pareciam instrumentos de músicas. Mas na verdade eram armas muito potentes, inclusive um núcleo de energia vermelho. E assim nasce a Cosmic. E o objetivo dos personagens é encontrar o Hiro. Nas HQs, os personagens até se separam, que também é uma péssima ideia, mas ele encontra o Hiro junto com um outro personagem chamado Flink. Mas enquanto isso, os outros personagens da Cosmic estão lidando com outro monstro. E isso significa que Hiro, na verdade, ao invés de procurar o assassino, está infectando os humanos. E a explicação é que esse simbionte do Hiro é contagioso. E também o que a Cosmic não sabia era que o Robert não estava sozinho. Ele estava trabalhando junto com o Toy Rat, irmão de Toy Matt, para quem não conhece. Mas isso vai ser explica só na série de Corrompidos. Mas eu vou falar isso no próximo vídeo. E bem pessoal, essa foi a história da Cosmic. E eu gostei muito do que o Nicholas fez, contando histórias de personagens muito legais, cada um com origens diferentes. E cada um com origens mais pesadas que a outra. Pesadas, mas vêm com uma mensagem importante. Talvez eles não tenham tido o melhor começo, mas quando se juntaram ficaram mais fortes. E esse foi o vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Tchau!